de volta aqui com os Pingos nos Is. E a revista Veja publicou nesta sexta-feira uma matéria com trechos inéditos da delação premiada que o publicitário Marcos Valério fechou com a Polícia Federal, na qual conta detalhes sobre o que seria a relação entre o PT e o PCC, a principal facção criminosa do país. O operador do Mensalão afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, tudo o que narrou. Segundo Valério, o empresário do ramo dos transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar a relação e que soube da possível chantagem após conversar com Pereira. Fui conversar com o seu Silvio Pereira, né? E o Silvio virou para mim e falou: Marco, o assunto de Santo André é que o Ronan quer revelar que, além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos, a gente recebia dinheiro dos perueiros, e que dentro desse dinheiro de bingos, tá? E eu conversei com o João Paulo Cunha sobre isso também, conversei com o senhor Vigílio Guimarães sobre isso, tá? E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo, tá? E crime organizado, leia-se PCC. E revelou que o ex-prefeito de Santo André, assassinado em janeiro de 2022, Celso Daniel, em 2002, havia produzido um dossiê relatando quem, dentro dos quadros petistas, estaria sendo financiado de forma ilegal. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Ao ser questionado sobre a intenção de Celso Daniel em ter produzido o possível dossiê, ele disse que o ex-prefeito achava que o dinheiro seria para outras causas e que não concordava com isso. O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido e a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra, já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando um deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. E o Celso Daniel não concordava com isso. Após o assassinato do prefeito, Marcos Valério disse que o PT teria afastado os políticos envolvidos com o PCC. Paulo Okamoto, um dos atuais coordenadores da campanha de Lula, foi questionado sobre as acusações de Valério sobre as ligações do partido com a facção criminosa e disse que o questionamento deve ser feito para o pessoal do PCC e que não tem nada para informar sobre. A delação premiada do operador do Mensalão, Marcos Valério, foi homologada no Supremo Tribunal Federal pelo ex-ministro Celso de Mello. Você, Fiuza? Olha, Vitor, isso aí é um caso emblemático na política brasileira. O ex-operador Marcos Valério, ele de fato foi colocado numa posição, como demonstrado em todo o processo do Mensalão, ele foi colocado ali como um operador, um facilitador. O José Dirceu foi condenado dentro da teoria de domínio do fato pelos crimes operados pelo Marcos Valério. Zé Dirceu era o braço direito do Lula. E este caso mostra que quando você cria um sistema de corrupção, quando você cria uma operação desse tamanho, com esse nível de carta branca, com esse nível de acesso a recursos públicos, com esse nível de cúmplices e interessados, tudo pode acontecer e pode entrar todo mundo. Como depois a gente foi ver no Petrolão também, né? O sistema do Petrolão não é a Petrobras só.
ele se iniciou ali de uma maneira em relação a certas diretorias da Petrobras. Depois a gente viu o nível de ação, por exemplo, assumida pelo João Vacari Neto, né, que foi seguindo um pouco essa linha do que era o Marcos Valério, junto com o Delúbio Soares. Ou seja, tem os prepostos ali do grupo político do partido, do presidente, e eles vão operar da maneira que eles acharem melhor. O Marcos Valério, nesse depoimento, está falando, né, sobre os serviços públicos, em que, né, vários deles, em que o sistema foi entrando, né, em que a propina, a oportunidade, né, aquilo vira uma indústria. E eles vão se expandindo pela máquina. Por isso que a gente sabe que na esfera federal, isso aí ainda era uma esfera municipal, né? Já falamos, o olho do PT cresceu rápido. Toda essa historinha aí de ideologia, de panfletagem, de supostas causas, rapidamente virou gula por dinheiro público. Viram como era fácil, viram como os cofres são cheios, mesmo de pequenas prefeituras. E saíram lá desde o Valdomiro, aí passamos pelo Valério, Delúbio, Vacari, Bunlai, tem um laranjal inteiro que eles foram colocando, diretoria da Petrobras, se meteram no BNDES também para induzir processos, né? Então, a presença do PCC, ou de integrantes do PCC nisso aí, é claro que a gente tem que ver uma investigação, tem que se chegar a uma cumplicidade real, mas não é nada inverossímil, não é nada difícil, porque, como eu falei, o esquema é uma esponja, ele vai se tornando algo tão permeável aos picaretas em órbita que vai chegando todo mundo. E é claro que o crime organizado está sempre de olho em vantagens e espaços na política. O que a gente sabe é que do PCC nós já vimos escuta telefônica, eles reclamando no período em que a vida começou a ficar um pouco mais difícil para determinadas ações deles ou para a administração de isolamento de lideranças, por exemplo. E aí tem aquela famosa frase que eles diziam que na época do PT tinha um diálogo cabuloso lá com os representantes do partido no governo. Então, eu não estou aqui, não vamos especular nunca, né, sobre uma relação institucional do PT com o PCC, mas a gente sabe que, sim, nesta bacia das almas aí da corrupção, das oportunidades de negócio, com certeza houve aí confluências desse tipo, fora as denúncias aí de relações externas, internacionais, que ainda estão em avaliação, mas que evidentemente tem denúncias, sim, de líderes internacionais, de máfia contra o PT. Se o Brasil, Vitor, tivesse, os homens da lei tiverem aí a temperança, a perseverança, eles têm muito a descobrir, muito mais ainda a descobrir sobre o que foi a passagem do PT pelo poder, porque, de fato, eles abriram diversos tentáculos de corrupção no Brasil. Bom, e é sobre isso a nossa enquete de hoje. A pergunta já está no ar lá no nosso site. Você acredita na relação entre PT e PCC delatada por Valério? Sim ou não? É a nossa enquete desta sexta no ar lá em www.jovempan.com.br. Você, Ana? Como o Fiuza deixou claro aí, que as investigações sigam o curso dessa delação, né, até porque as leis aí, nossas leis para a delação, ele tem que provar algumas coisas. Outro questionamento é sobre o STF, claro.
Até quando esse caminho dessa delação bombástica do Marcos Valério delatando relação do PT com o PCC, até quando o STF não vai interferir nessa delação e proteger o partido de estimação da corte, de uma corte que deveria ser apenas constitucionalista, mas que se tornou uma corte criminalista, uma corte ativista, militante e política. Outro ponto, outro questionamento é em relação ao vice do ex-presidente e ex-presidiário, Geraldo Alckmin, o que ele tem a dizer sobre isso. Ele, diante de assuntos polêmicos que envolvem o PT e o ex-presidiário, ele se cala, como, por exemplo, o aborto, sobre o aborto que Lula apoia, como política pública, política de saúde feminina. Alckmin também não falou nada sobre isso, sobre a revogação do teto dos gastos, a revogação de reformas importantes, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Geraldo Alckmin também não se pronunciou. Fica então o questionamento agora se Alckmin, que já disse que o PT queria voltar à cena do crime como o partido mais corrupto da nossa história, o que ele tem a dizer sobre isso. Não custa lembrarmos também que José Dirceu sempre disse, aí o cérebro, né, do partido, sempre disse que nós vamos tomar o poder de volta, que é diferente de vencer a eleição. E para finalizar, não custa a gente colocar na tela, a gente lembrar que em 2016, um tweet que foi recentemente apagado, o PT tuitou, #ministro golpista, Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Fica o último questionamento ao senhor Alexandre de Moraes, o que ele tem a dizer sobre isso. Mota. Esse é um assunto gravíssimo, ao qual todo brasileiro precisa prestar atenção. Eu vou me socorrer aqui do meu dossiê, porque é tanta informação e tão grave que às vezes a gente fica até confuso. Olha, na minha opinião, o Congresso tinha que abrir imediatamente uma CPI sobre isso. O STF deveria dar 5 dias ao PT para explicar esse caso. Ou quem sabe, o STF poderia até abrir de ofício um inquérito sobre isso. Porque é uma declaração muito grave. Mas vamos só rever os fatos. Primeiro, há poucos dias, saiu uma notícia de que o contador do Lula é suspeito de lavar dinheiro para o PCC. Foram 16 milhões lavados através da loteria, né? O contador teria ganho 50 vezes na loteria. Até algumas pessoas comentaram no Twitter, que bonito ver um contador que ama tanta contabilidade assim. Ganhou 50 vezes na loteria e continua trabalhando como contador. Depois, uma declaração do próprio candidato, feita com orgulho na frente de uma multidão, quer dizer, multidão em termos, né? De que ele teria ajudado na libertação dos sequestradores de Abílio Diniz. Olha, existem poucos crimes tão repugnantes quanto o crime de sequestro. Depois, uma declaração, essa já foi dada há um pouco mais de tempo, de que foi mais ou menos assim: eu não posso ver um jovem sendo violentado pela polícia só porque roubou um celular para tomar uma cervejinha. É uma declaração ofensiva aos milhares de brasileiros que são vítimas de assalto todos os anos, né? Milhares não, desculpe, milhões. No Brasil ocorrem, em média, 2 milhões de assaltos por ano só nas capitais. Desses 2 milhões de assaltos, 98% nunca vai ser esclarecido. O bandido some e nunca vai ser punido. Depois, a gente vai lembrar aqui que ele também confessou que soube com antecedência de uma ação da Polícia Federal contra o seu irmão, que deveria também ser motivo de escândalo. Por último, vale sempre a pena lembrar e explicar que ele foi condenado em 2 processos criminais em todas as instâncias da justiça brasileira. Esses processos foram anulados. Ele não foi inocentado. Tem gente espalhando essa fake news, essa desinformação.
dizendo que ele foi inocentado. Não foi. Os processos foram anulados. Quem declarou isso recentemente foi o ministro Luiz Fux, que disse: os crimes existiram, o dinheiro da corrupção era real. Os processos foram anulados por uma questão formal. Percebam a gravidade da situação em que o Brasil se encontra.